Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Nós já estamos aí, chegando já na reta final aí do livro de Esdras. Nós agora vamos estar em Esdras, capítulo 7. Espero que os irmãos não estejam achando algo monótono e enjoado. Poxa, mas pregando só em Esdras. E o interessante é que você vai gravar e você vai entender, querendo ou não, ouvindo todo domingo sobre Esdras. Se chegar no final você tiver aprendido 50% do que eu disse aqui, eu já estou muito feliz. Mas o ideal mesmo, eu creio que vocês vão aprender muito mais. Então nós vamos continuar caminhando no livro de Esdras. Esdras capítulo 7. Livro de Esdras, capítulo 7, do verso 6 até o verso 10. Amém? Esdras, capítulo 7, do verso 6 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediram. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez e pedimos ao Senhor que possa, Pai, em nome de Jesus, nos instruir segundo a sua vontade. Pai, que tudo que nós venhamos fazer agora seja tão somente segundo a sua direção e que, Pai, o nosso coração venha estar ligado ao Senhor. Pai, o nosso entendimento venha estar voltado ao Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que tudo que eu disser venha diretamente do Senhor ao coração do teu povo. Porque a casa é sua, a igreja é do Senhor e o povo é teu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, fazendo lembrança aí, da nossa última mensagem, você deve lembrar aí que nós trabalhamos sobre a dedicação do templo, sobre o estabelecimento do funcionamento da casa do Senhor, sobre todo o trabalho, as festas e tudo aquilo que foi feito. Deus então providenciou meios para que a vontade dele fosse cumprida. Essa foi a nossa última mensagem. E nós estamos então diante de um texto que vai começar então a expor e a falar sobre um novo período, um novo tempo, com a chegada de Esdras. E o interessante que eu queria levar você a pensar sobre a nossa vida. Nós declaramos continuamente que nós somos do Senhor, certo? Somos do Senhor, amém, irmãos? Amém. Por que então muitas das vezes a nossa vida e o nosso desejo, ele sempre tende a ser realizado segundo as nossas vontades? Nós dizemos, nós somos do Senhor, mas as nossas realizações, muitas das vezes, elas são para nos agradar. Se colocarmos de 10, certamente 9 vai ser para nos agradar. E de repente uma para agradar o Senhor. Isso ainda estou sendo otimista. Muitas das vezes toda a nossa vida, as nossas escolhas e o caminho que nós trilhamos, eles tendem a ser para agradar-nos, para nos dar o melhor conforto, para melhorar a nossa vida. Poxa, irmão, mas isso é errado? Não, isso não é errado. Se a nossa vida não estiver fundamentada no Senhor, sim, isso vai ser um problema. Nós precisamos de entender que se nós declaramos que nós somos do Senhor e somos servos do Senhor, a palavra servo, quando nós vamos para o original bíblico, ela tem uma conotação de escravo. Então, se nós somos escravos do Senhor, toda a nossa vontade deve estar cativa ao nosso Senhor. Então, todas as nossas ações devem ser do Senhor. Nós estamos diante de um texto de um servo de Deus. Esdras foi um homem e continua sendo, e ainda será por toda a eternidade alguém que foi braço, foi mão do Senhor, foi aquele por qual o Senhor trabalhou
para restaurar e para então estabelecer a ordem no meio do seu povo. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: o servo de Deus tem um coração para Deus. Nós vamos entender e nós vamos conseguir ver isso então no livro de Esdras. Para nós inteirarmos um pouco então disso tudo que está acontecendo e do que nós vamos falar, o capítulo 6 para o capítulo 7, ele tem um distanciamento de aproximadamente 70 anos. Aos nossos olhos assim a gente não consegue ver, porque acaba o 6, logo começa o 7, logo começa o 7 em seguida, então a gente já pensa o seguinte: acabou um e começou o outro. Só que na verdade, tudo que aconteceu no capítulo 6 até chegar no capítulo 7 foi um vácuo, um espaço aí de mais ou menos 70 anos. Então, acontece isso. E Esdras, então, ele é um escriba. No verso 6 aí, nós temos aí a inscrição de que ele era escriba versado na lei do Senhor, dada pelo Senhor Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Nós estamos diante de um momento onde Artaxerxes, um outro rei, vocês devem lembrar da reconstrução do trabalho que nós fizemos anterior, quem reinava era Dário. Nós precisamos então ver agora, o tempo já passou, outro rei já assumiu, e agora esse rei ainda continua sendo usado pelo Senhor para cumprir o propósito, para guiar e estabelecer o seu povo na sua terra. Então Esdras, ele é enviado por Artaxerxes, e Esdras, ele era essa pessoa versado na lei, ele era escriba. E aí você me pergunta: tá, mas o que é um escriba? Escriba, propriamente, se você pegar diretamente do hebraico, quer dizer secretário. E não secretário na conotação que a gente tem hoje, porque o secretário, nos dias de hoje, a gente imagina, é alguém que fica anotando alguma coisa para outra pessoa. Ou seja, um líder tem um secretário para ajudar ele a lembrar da agenda. Na verdade, o secretário não tinha essa função no passado. Secretário, Esdras, ele era o escriba, ele era aquela pessoa que aprendeu a ler e aprendeu a interpretar documentos para então ajudar o desenvolvimento do reino. Porque a leitura não era comum, então eram poucas pessoas, as pessoas alfabetizadas. Então o Esdras era essa pessoa que foi versada, que foi tratada, que foi cuidada e foi preparada especificamente para cuidar então da lei do Senhor e ensinar a outros essa lei. Então o Esdras era essa pessoa. E algo interessante que acontece nesse versículo 6 é a expressão: e a boa mão do Senhor estava sobre eles. Essa expressão vai aparecer 8 vezes entre Esdras e Neemias, 6 vezes vai aparecer no livro de Esdras. A boa mão do Senhor estava sobre ele. E nós precisamos perceber o seguinte: toda vez que aparece isso, era como se fosse um carimbo dizendo o seguinte: todo o nosso sucesso, todo o nosso desenvolvimento, tudo que está acontecendo aqui não é porque Esdras é bom, não é porque o povo é bom, não é porque a galera se dedicou, mas é porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. Deus está dizendo o seguinte: ó, tudo que está acontecendo aqui é porque eu estou guiando, é porque eu estou conduzindo, é porque eu estou cuidando. Então nós percebemos isso aparecendo continuamente, Deus interferindo de forma direta para se cumprir o seu propósito. Continuando então no verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Nós temos aí então uma comitiva que volta da Babilônia para Jerusalém com Esdras. Ele leva uma galera com ele. Ele era um líder, e então ele foi para estabelecer todo o funcionamento do templo, ou seja, tudo aquilo que precisava para funcionar no templo, tinha gente para poder trabalhar. Do porteiro, aquele que serve, sacerdote, aquele que canta, todo mundo. Essa galera volta com ele então para estabelecer de forma correta, de forma ampla, o culto ao Senhor no templo que eles acabaram de construir. Verso 8, então a gente continua. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. E o interessante é que nós temos aí no verso 8 e 9 um trocadilho. Nós temos primeiro a data da chegada no verso 8, do verso 8 para depois no verso 9 ter então a data da partida. A gente geralmente conta, partiu, saiu daqui, mês de janeiro, chegou lá no mês de maio. Não, na verdade, fala, chegou lá no mês de maio, porém, eles saíram daqui no mês de janeiro. É mais ou menos isso. No verso 8, então, a chegada deles se dá, então, no 5º mês do 7º ano. Verso 9.
Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Percebe de novo a boa mão do Senhor guiando. Irmão, você imagina fazer uma viagem de 4 meses de cavalo e na canela, porque não era todo mundo que ia montado no cavalo, tinha a galera que ia caminhando. Então, por isso que a viagem demorava. Era mais ou menos você sair daqui para São Paulo e vai alguém, né, de cavalo e outros caminhando, e você vai demorar dias para poder chegar lá. Então foi exatamente isso. E nós estamos falando aqui, quando a gente fala isso para São Paulo, a gente imagina estradas pavimentadas, com policiamento. Você imagina o seguinte: eles estão no meio de um deserto, estão atravessando um deserto, é frio de noite, tem escorpião, tem serpente, tem ladrão, que ladrão sempre existiu, desde quando o mundo é mundo, sempre existiu pessoas más, né, influenciadas pelos desígnios maus do seu coração para destruir alguém. Então eles fazem essa viagem de 4 meses. E tudo dá certo, eles conseguem chegar lá, não se perde nada. Mas por que isso? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Mais uma vez, Deus deixando claro que essa conquista não foi deles, mas foi porque o Senhor interferiu de forma direta, tirando o perigo do caminho, protegendo, dando ânimo para eles, para que eles conseguissem então fazer essa viagem que durou 4 meses. E o verso 10, então, nós chegamos no ápice desse texto. É onde nós temos a riqueza de tudo que está acontecendo e nós conseguimos conhecer quem é Esdras e o que ele fez. Verso 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós temos aí 4 verbos nesse versículo. E aí, se você olhar assim de cara, você consegue identificar 3, mas tem um aqui mascarado. O primeiro verbo aqui que nós vemos aqui, Esdras está disposto, então. Essa palavra disposto, quando nós vamos para o original, é estabelecer, ele estabelece. Então, o primeiro verbo que nós vemos aqui é estabelecer. Nós vemos o segundo verbo, buscar. Nós vemos o terceiro verbo, cumprir. E o quarto verbo, ensinar. Nós temos aqui, então, algumas coisas que Esdras, então, faz antes dele ir. O coração dele, então, ele se dispõe. No caminho, ele busca. Chegando lá, ele, então, ele então ensina, ele cumpre ao povo aquilo que ele tinha chamado. Estabelecer é a mesma coisa que se preparar. Ou seja, alguém que vai se preparar para algo. Ele estabeleceu o coração dele e a vida dele para se dedicar e para se preparar para aquilo que o Senhor tinha. Quando eu digo vou estabelecer a minha vida para seguir um propósito, eu começo então a buscar meios, ferramentas para que eu consiga cumprir esse propósito. Então ele estabeleceu o coração dele. Para quê? Para poder servir ao Senhor, para poder então fazer a vontade do Senhor. E coração é a maquininha que bombeia o nosso sangue? Não, na verdade ele está dizendo o coração é o seguinte: o intelecto dele, a mente dele, ele escolheu. Ele não buscou o Senhor, começou a buscar o Senhor por emoção, porque foi levado, não. Ele estabeleceu a vida dele, a prioridade de fazer a vontade do Senhor. Então, com o conhecimento dele, ele então disse o seguinte: eu vou colocar como prioridade na minha vida fazer a vontade do Senhor. Depois que ele faz isso, as outras ações dele acontecem meio que automaticamente. Por quê? Porque ele já colocou a vida dele como prioridade, o serviço ao Senhor, a se dedicar ao Senhor. Então ele estabelece o seu coração à disposição de servir ao Senhor. Por isso então ele busca cuidadosamente. Buscar é investigar, é buscar cuidadosamente, é procurar a experiência. Interessante que nós, quando vamos para o hebraico, nós percebemos que uma palavra, ela tem um montão de significado e amplifica o nosso entendimento. Porque buscar aqui na nossa mente é o seguinte: eu vou ali buscar 100 salgadinhos que ficou pronto, né? Fácil de falar de comida, você não vai esquecer. Pois é, buscar. Foi buscar ali o hambúrguer que ficou pronto. Não, mas na verdade o buscar aqui vai além de pegar algo, é investigar, é buscar experiência. E a experiência aqui é relacionamento. Então ele começa a buscar o Senhor, ele busca se relacionar com o Senhor. Para ele não é só buscar o Senhor por falar, não. Ele emprega a vida dele. Por quê? Porque ele estabeleceu como prioridade no seu coração buscar ao Senhor. Então ele faz isso com afinco, faz isso com dedicação. Ele quer viver experiência com Deus. Ele quer perceber, ele quer se relacionar com Deus. Então, primeiro, ele estabelece.
depois ele cumpre. Ele busca e depois então ele cumpre. Cumprir é realizar, é executar, é fazer ou induzir ou se tornar algo. Então, quando ele busca cumprir, ele muda a sua forma de agir, ele causa mudança nos outros, ele causa mudança em si mesmo, o seu ser sofre mudança. Cumprir é exatamente isso. Cumprir, a gente imagina, vou cumprir uma prova, vou caminhar, cumprir o meu chamado, enfim, várias outras tarefas que nos dão para poder ser cumprida. Porém, cumprir aqui é a sua vida, que foi estabelecida a buscar o Senhor, é aquilo que ele aprendeu com o Senhor, então agora ele precisa de executar. É exatamente isso que Esdras está fazendo no seu caminho em direção a Jerusalém. Então, ele estabelece, ele busca, ele cumpre. E por último, então, o que ele faz? Se tudo isso está acontecendo na vida dele, ele precisa comunicar às outras pessoas. Ele começa então a ensinar, a conferir habilidade, a conhecimentos a outros. O interessante é que essa palavra ensinar, quando a gente vai para o hebraico, ela tem tanto a conotação de eu transmitir conhecimento quanto eu receber conhecimento. E o discipulado que o Senhor Jesus, ele nos ensina justamente isso. Nós transmitimos conhecimento, mas também nós recebemos conhecimento na medida que nós vamos caminhando. Eu aprendo com a irmã Rosa e ela aprende comigo. Isso é esse ensino que Esdras então está proporcionando a esse povo. Eu preciso de aprender ensinando eles. Parece ser meio esquisito. O que a gente pensa em ensinar é o seguinte: a nossa conotação e o nosso formato hoje de ensino é o seguinte: os alunos vão para a sala de aula, eles ficam sentados, eles são receptores e tem um transmissor. O modo tradicional é esse. Ou seja, é diferente. Quando a gente trabalha de uma forma diferente, muitas das vezes igual no nosso CBD, com perguntas, com participação, a gente estimula que outros nos ensinem também. Então nós aprendemos e ensinamos, e é exatamente isso que esse verbo quer dizer. O interessante é que a vida é muito mais rica do que a gente pensa, e cada dia a gente redescobre e descobre a palavra do Senhor, e nós vamos aprendendo e ensinando a outros. Então, diante disso tudo, o nosso tema, o servo de Deus tem um coração para Deus, e nós temos algum aprendizado. Porque é o seguinte: se o servo de Deus, ele tem um coração de Deus, tem um coração para Deus, ele vai fazer algumas coisas. A vida dele tem que mudar. Suas atitudes têm que mudar. Ele tem que ser levado para alguma direção. Então, o servo de Deus tem um coração para Deus. Por isso, primeiro, ele estabelece a sua vida a serviço do Senhor. Interessante que nós percebemos o primeiro verbo, estabelecer, e é exatamente isso que nós precisamos fazer. Tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor. Tudo aquilo que a gente recebe de conhecimento, que nós adquirimos no decorrer da vida, deve ser para servir o Senhor. Os nossos bens precisam de ser para servir o Senhor. Tudo isso deve ser feito de forma o quê? Consciente, porque eu estabeleço que a minha vida deve servir ao Senhor, deve ser totalmente de dedicação ao Senhor. Se eu sou um servo de Deus, e eu tenho meu coração para Deus, por isso então eu vou estabelecer a minha vida ao serviço ao Senhor. Nós precisamos de entender isso. Foi isso que Esdras fez. Ele estabeleceu a sua vida para poder então cumprir aquilo que o Senhor o havia chamado. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Irmão, é tudo mesmo, a nossa vida toda. Vou dar um exemplo aqui que tem uma galera que gosta de carro aqui. Se eu gosto de carro, eu vou cuidar do meu carro para a glória de Deus. É isso. Se eu vou trabalhar para a glória de Deus. Se eu vou comer, eu tenho que comer para a glória de Deus, tá, irmãos? Não é pecando. Olha aí o perigo, né? Comer para a glória de Deus não é comer em quantidade, não, é comer em qualidade. Isso é difícil. Mas tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Porque nós estabelecemos a nossa vida para servir ao Senhor. E tudo aquilo que a gente tem, que a gente possui, conquistar, é para o serviço do Senhor. Primeiro aprendizado é esse. Segundo aprendizado: o servo de Deus tem um coração para Deus. Por isso, ele se dispõe a redescobrir o Senhor todos os dias. É preciso nós redescobrirmos ao Senhor continuamente. É preciso nós nos colocarmos e olharmos para a palavra de Deus como um desenvolvimento bíblico que ela vai culminar em uma direção. Toda a Bíblia ela vai caminhar para Cristo, para a comunicação do Evangelho, para a redenção do povo de Deus.
Nós precisamos redescobrir o Evangelho continuamente, experimentar ele na nossa vida. Nós precisamos de buscar o Senhor e pregar tempo na leitura, na meditação e na oração, que é comunhão com o Senhor. Se nós, então, já estabelecemos a nossa vida no serviço do Senhor, o nosso tempo também deve ser para a glória de Deus. Nós precisamos dedicar tempo na leitura da palavra do Senhor, porque eu sou servo do Senhor, e o meu coração é para o Senhor. Então, se o meu coração é para o Senhor, eu vou ser levado a redescobrir o Senhor continuamente, porque a gente esquece, irmão. A gente acabou de ouvir aqui a mensagem hoje. Amanhã, se a gente der mole, o inimigo vem, rouba isso da nossa mente e tá a gente já estressado de novo, sendo grosso, não tendo paciência com ninguém. Por isso que é necessário nós redescobrirmos continuamente o Evangelho do Senhor. Às vezes a gente sai daqui já tomou uma fechada, pronto. Se nós não redescobrirmos o Senhor, a gente já vai para casa estressado. Mas é exatamente isso, por isso que a nossa vida deve ser uma eterna redescoberta do Senhor. Porque a cada dia que passa, nós somos levados então a reconhecer o Senhor, o senhorio do Senhor Jesus na nossa vida. O Evangelho que transformou a nossa vida deve transformar todo o nosso ser. Então, por isso, nós precisamos então nos colocar à disposição a redescobrir ao Senhor todo dia. Esdras buscou o Senhor. Ele estabelece sua vida, então, no serviço de Deus, a servir ao Senhor. Então, ele começa a buscar o Senhor. E porque ele busca o Senhor, nós temos, então, a terceira aplicação. O servo de Deus tem um coração para Deus. Por isso, ele se coloca a cumprir o que ele aprendeu com o Senhor. Se você estabelece a sua vida, então, no serviço de Deus, se você, então, busca redescobrir ao Senhor, começa a buscar o Senhor continuamente, não tem como você não cumprir o que você aprende com Deus, porque isso é loucura. Não tem como. Nós aprendemos com o Senhor, então não empregamos aquilo que a gente aprendeu. O Evangelho, então, não transforma a nossa vida. Por que, então, que as coisas continuam acontecendo da mesma forma? Nós precisamos de entender que se Cristo me perdoa, se Cristo perdoa o meu pecado, eu tenho que perdoar o pecado dos outros. Se Cristo me ama, eu preciso amar os outros. E Cristo me ama sem eu merecer. E a gente quer só amar quem merece. Está errado. Nós precisamos cumprir o que o Senhor nos chamou. Se Cristo cuida de mim, eu preciso de cuidar dos outros. Se Cristo me amou ao ponto de entregar a vida dele por mim, quando ele manda eu amar a minha esposa, como ele amou a igreja, eu tenho que colocar no meu coração a fazer a minha esposa feliz continuamente. Isso precisa ser prioridade na minha vida. E é verdade. Isso em todas as áreas. E se você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você vai levá-la até o céu. Aí, meus homens, a responsabilidade do seu lar espiritual é sua. Deus vai requerer de você. Presta atenção. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Se Cristo suporta a minha imaturidade, eu tenho que suportar a galera imatura. O problema é que a gente já, parece que quando chega na fase adulta, a gente já parece que esqueceu, né? Já saímos da barriga da nossa mãe já grande. Né? E a vida cristã é exatamente isso assim. Tem um montão de gente imatura. E não é que não é crente, não. É crente, sim. Ama o Senhor, mas ainda não é maduro. Por isso que é problemático. Por isso que é encrenqueiro, é futriqueiro. Mas a gente tem que ter paciência com essa galera e levar eles caminhando junto em direção ao Senhor. Por quê? Porque eu preciso cumprir o que o Senhor me chamou para fazer. Ah, Michel, mas isso é chato. Irmão, tem outro esquema não. Se tu tá aqui é porque alguém teve paciência contigo. Porque certamente tu já foi chato algum dia. Exatamente isso, a vida é assim. O problema é que a gente é um problema e quando deixa de ser um problema, a gente não quer tratar do problema dos outros. Só que se o Senhor me chamou para cumprir a vontade dele, eu preciso de entender que eu tenho que amar como ele amou. Irmãos, olha para os 12 discípulos de Jesus. A gente já teria arrumado estresse. Com Pedro, de repente, a gente já teria rolado no chão. E aí? Se Paulo, que é Paulo, se estranhou com Pedro, imagine nós. Ia ser, né, puxando o faco e dando um tiro. Nós precisamos de aprender justamente a cumprir aquilo que o Senhor fez. O Senhor amou, o Senhor ensinou. E quando foi negado por Pedro, ainda assim ele amou. Exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Primeiro aprendizado. Estabelecer a nossa vida, a sua vida no serviço ao Senhor. Segundo, se dispõe a redescobrir o Senhor. Terceiro, se coloca a cumprir o que aprendeu com o Senhor. E quarto, ele aplica
a ensinar os outros aquilo que ele vive. Se tu é servo do Senhor, e se o seu coração é do Senhor, é impossível tu descobrir o Senhor e não comunicar para ninguém. Mas que loucura é essa? Ser discípulo de Jesus requer que nós façamos dos outros aquilo que nós somos. Qual é o nosso slogan, irmão? A nossa igreja é ser e fazer discípulos de Cristo com simplicidade, ao transmitir confiança e aconchego. Essa é a nossa identidade. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso fazer de outros aquilo que eu sou. Você queria que as pessoas fossem igual você é? Você conseguiria se suportar? Pensa nas suas ações. Você acha que você é bom o suficiente? Você acha que você é a igreja, se a igreja toda, se todo mundo hoje fosse do seu perfil, a igreja não teria problema? Irmão, se fosse no meu perfil, coitado da igreja. Ia pegar fogo. Exatamente. Nós precisamos de buscar continuamente a ser parecido com o Senhor Jesus, para que outros então busquem ser igual a Jesus. Nós precisamos ajudar os outros, não é ser igual a gente não. É fazer o seguinte: não olha para mim não, você tem que olhar para Cristo, porque Cristo é perfeito. Se tu olhar para mim, tu vai fazer besteira, porque eu sou imperfeito. Nós precisamos, irmão, entender que até as nossas falhas, elas precisam ser meio didáticas para a gente ensinar os outros. Como que pode? Tu descobriu alguma coisa boa. Por exemplo, se eu descobrisse hoje, fosse no mercado, e lá a lata de óleo, lá o litro de óleo tivesse R$5, eu ia postar lá no grupo da igreja: irmão, ó, o óleo está R$5 lá em tal mercado, vai antes que acabe. E aí a gente descobre Jesus, que nos livra do inferno, nos livra da morte eterna, mas a gente fica quietinho. E detalhe, Jesus não cabe igual a quantidade de óleo no mercado não, o óleo na promoção não. Jesus, ele é de eternidade a eternidade. E quanto mais pessoas virem aos pés dele, melhor é para a pessoa. Porque são mais pessoas que vão estar indo em direção ao céu e não em direção ao inferno. Por isso nós somos chamados continuamente a cumprir o Evangelho. Percebe que em todos os textos da Bíblia a gente consegue enxergar o Evangelho? É a mensagem do Senhor Jesus sendo colocada. Nós percebemos aqui de forma clara uma pessoa que se preparou, se estabeleceu para fazer a vontade do Senhor. E então ele comunica tudo aquilo que ele aprende com o Senhor aos outros. É isso que é o Evangelho. É a boa notícia. Se nós não levarmos a mensagem do Evangelho, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então isso precisa de mexer conosco. O Evangelho foi bom para você? O Evangelho transformou a sua vida? Você gosta de servir ao Senhor Jesus? Certamente você gosta, senão você não estaria aqui hoje. Mas por que então você não comunica e busca meios e começa a pedir ao Senhor: Deus, cria meios, me dê oportunidade para que eu possa comunicar aquilo que eu estou vivendo a outras pessoas. Enquanto eu viver, irmãos, eu vou tentar comunicar isso. E aonde eu estiver, eu vou tentar fazer pessoas se converterem, eu vou tentar fazer prosélitos, eu vou tentar trazer pessoas aos pés do Senhor Jesus. Até o dia de eu morrer. Podem me chamar de chato e de louco, mas foi para isso que o Senhor me chamou. Se eu não estivesse fazendo isso, hoje certamente eu não estaria aqui. E isso que eu estou tentando fazer hoje é exatamente isso: é comunicar o Evangelho a vocês, para que vocês comuniquem o Evangelho a outros. É para isso que o Senhor nos chama. Então, nós demos mais um passo então no livro de Esdras. E grave isso: você é servo do Senhor e o seu coração deve ser para o Senhor. E isso vai ter impacto na sua vida, em todas as suas ações. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos encorajar a fazer a vontade dele. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus querido, pela tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós clamamos a ti, ó Deus, para que o Senhor possa, com tuas fortes e poderosas mãos, ó Deus, nos capacitar a fazer a sua vontade. Nós somos servos do Senhor, ó Deus. Nós somos servos do Senhor, Pai, o nosso coração é teu. Então, por isso, ó Deus, nos faça cumprir a tua palavra. Nos faças, então, Deus querido, como pessoas que se estabelecem a fazer a sua vontade, a buscar ao Senhor, a cumprir aquilo que a gente aprende com o Senhor e, por fim, ensinar aos outros tudo aquilo que nós temos vivido com o Senhor. Pai, essa é a oração que eu faço no nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor há de nos capacitar através do seu Santo Espírito a fazer isso e a viver assim.
Assim nós oramos para a glória do teu nome. Amém.